Quem é você? Meu nome é professor Samuel Ramos Lago. Os alunos me chamavam de Samuca, né? Samuel Samuca. Mas Samuel Ramos Lago. Eu nasci em Lins, interior de São Paulo, em 1941, 8 de maio de 41. E quando acabou a guerra eu tinha 4 aninhos, né? 8 de maio, eu sou de Paz. Mas aquele calor lá nesse interior, lá falava porta, merda, bolsa, Pintinho falava pir-pir em vez de piu-piu. Então um calorão, mas eu caí fora de lá, vim para Curitiba com 17 aninhos. 17 aninhos. Por quê? Não sei. Destino, sei lá eu. Vim para cá com mais 2 vestibas. Chegamos aqui no dia 18 de dezembro de 59. Morávamos num quartinho infecto ali na Praça 19 de Dezembro. E chegamos à tarde, dormimos, no outro dia acordei pulando na cama com tiros de canhão. Falei, meu Deus, que é isso? Começou uma guerra? Eu desconhecia que dia 19 é a data em que Paraná se separou, né, de São Paulo. E a praça chama 19 de dezembro exatamente em comemoração. Aí já comecei a aprender. Mas morávamos ali, todo mundo duro. Comíamos às vezes na casa do estudante quando deixava, outras vezes na UP, União Paranaense. Quando não comia em lugar nenhum, a gente toda manhã íamos ali no comecinho da Riachuelo, na loja de um turco nosso amigo, comprávamos um cacho de banana, punha atrás da porta, e banana, estudar 20 horas para passar no vestibular. Eu conto isso por quê? Porque o pessoal hoje, quando, por exemplo, vê a minha empresa, o Positivo, pensa que essa encrenca caiu do céu. Mentira. Todos os sócios tiveram uma fase de uma vida difícil, foi muita luta para que tudo isso ocorresse. E, bem, estudei, passei em biologia, eu já nasci biólogo. Lá no interior de São Paulo, eu criava abelhas, fui apicultor, criava coelho, embalsamava animaizinhos, aprendi taxidermia sozinho, tirava fotografia. Nossa Senhora, e muito primo, os avós, uma família grande, subia em Mangueira, em Jabuticabeira, jogando futebol na rua, dando circuito nos fios de luz que passava perto. Uma vida, aquela vida de interior, né? Esses carimbos ficam na vida da gente. E com 17 anos eu vi que aquilo lá não me agradava, eu nunca gostei de calor. Lá não mexia a folha de uma árvore, eu falei, vamos cair fora daqui. E vim, estudamos, passei em biologia, fiz a PUC, em biologia, curso de biologia ali na PUC. E quando fala em PUC, o pessoal pensa na universidade hoje lá, né? Não, PUC era ali do lado do Guaíra. Só aquele predinho ali, os maristas moravam numa esquina e o resto era PUC. Por que pareça, PUC nasceu ali. E lá que eu estudei, fiz os 4 anos de biologia, depois fiz uma pós-graduação em orientação educacional, mais 2 anos, uma porcaria que não serviu para nada, mas andei fazendo. E logo em seguida, como eu me destacava muito, os maristas me chamaram para dar aula lá, de didática especial. Eu dava aula para as turmas de Química e Biologia. Mas foi professores fantásticos, o professor Lang, faleceu recentemente, Jaime Loyola, professor Hertel, Salamone, nossa, só gente expoente. Um curso que hoje, acho que já mudou, era muita decoreba, coisa idiota, cada um via a sua caixinha, cada um via a sua árvore, mas ninguém via a floresta, juntar A biologia é a coisa mais linda, mas não precisa tanta decoreba. Mas foi isso que eu fiz, né? E quando formei, uma coisa engraçada, só tinha uma possibilidade, dar aula e dar aula. Ou ir para a carreira universitária também, fazer pesquisa e dar aula. Mas não tinha outra coisa. E 15 anos depois que eu me formei, é que foi criado o Conselho Regional de Biologia. Você imagina.
Hoje, sabe quanto um biólogo? Tem mais de, parece que 110 profissões que ele pode. Engenharia genética, olha, é uma coisa, é criar camarão, é peixe, é fantástico o que ampliou. Mas na minha época era dar aula, dar aula, dar aula. O que eu fui fazer? Fui dar aula. Muito bem. Por que os melhores colégios de Curitiba me procuraram? Um recém-moleque saído da faculdade. Porque eu sempre fui, por natureza, um contestador, eu queria fazer coisas diferentes. Na época o Colégio Ateneu, famoso, hoje existe ainda, né? Mas na época o Colégio Ateneu, o Cefet, o Colégio Marista, aquele colégio que tinha lá o Medianeira, lá na BR, todos me procuravam para dar aula. Poxa vida, em todos que eu ia, eu fazia coisas diferentes. Aí fiz um concurso para o Colégio Estadual do Paraná, o CEP, né? 2 concursos eu fiz lá, de Biologia e de Ciências. Biologia eu passei em 2º lugar, Ciências eu passei em 1º lugar. Com 200 e tantos candidatos. Quer dizer, eu já era Caxias, já estudava muito, já fazia tudo que era curso. Molecão, mas sempre revolucionário, sempre procurando mudar. Passei, dei aula lá acho que uns 6, 7 anos. Os colegas mais velhos, você veja que como o serviço chama atenção, né? Me colocaram como coordenador de biologia, no lugar do Dr. Alcione Veloso, famoso. E também revolucionei laboratório, pegava os alunos, fazia excursões, ia aqui para Antonina de trem, levava os alunos para ver cadáveres ali na Faculdade de Medicina, que era bem no centro. Olha, levava no Museu Davi Carneiro, levava para a praia para coletar animais, reformei o laboratório, fiz a primeira apostilinha de biologia. Positivo nem existia nessa época, e eu já fazia apostila. E a renda ia para os próprios colegas, vendia na cantina do colégio. A televisão educativa de lá, fui coordenador. O que mais fiz de bom lá? FEMUSE, as famosas feiras de ciências. Eu ajudei a criar essa encrenca. Fazia pesquisa. Então, um dia eu comecei a escrever livros para uma editora em São Paulo, chamada IBEP, e quando eu falo escrever livros, não esqueçam, eram livros que eu fazia aqui em Curitiba no mimeógrafo a álcool. Vocês já viram falar em mimeógrafo a álcool? Pois os livrinhos que eu fiz eram assim. Muito bem, aí caiu na mão deles lá, gostaram, começaram a editar. A IBEP na época era uma editora famosa, das melhores do Brasil, hoje está lá para baixo, mas eu fiz acho que 18 títulos, 3 coleções de ciências, de 5ª a 8ª, só aí dá 12 livros, todas diferentes uma da outra. E mais 4 de exercícios, então. E sabe quanto vendeu? 20 milhões de livros enquanto durou. 20 milhões de livros. Aí vocês vão perguntar, mas por que vendeu tanto? Por que fui o cara? Eu fui a pessoa que mais vendeu livro de ciência no Brasil, ciências naturais. Na época era 5ª a 8ª, né? Agora é 5ª a 9ª. E o Celso Antunes, que é meu amigão hoje, ele vendia mais em geografia. Então, Celso em geografia, eu em ciência. E eu vou explicar para vocês, por 2 razões muito simples. Eu fiz uma lipoaspiração curricular no livrinho que eu escrevi junto com um colega chamado Valdemar Enz, já falecido. O livro que eu dava aula de ciência no Colégio Estadual do Paraná e outros colégios era um livro do Coimbra Duarte dessa grossura, 300 páginas, branco e preto, nome, só nome. O corpo humano tem aí 206 ossos, não sei quanto, mas eu falava o nome de um por um. Olha que coisa nojenta. Decoreba. É bom lembrar que quem trouxe essa decoreba para o Brasil, padres jesuítas. Não quero entrar nesse negócio, mas até hoje esse conteudismo nos contamina e não serve para nada. Informação não é conhecimento.
Se eu começar a falar sobre educação aqui, eu fico 2 dias sem parar. Mas é importante lembrar isso aí. Informação não é conhecimento. Senão o Google seria um gênio, né? O conhecimento surge a partir do que você faz da informação. Falta informação hoje. Se beber, não dirija. Não falta. Falta informação. Use camisinha para não pegar doença sexualmente transmissível e fazer filho. Falta informação? Não. Mas por que acontece? Então, informação não é conhecimento, e muito menos sabedoria. O que eu fiz então? Eu fiz a lipoaspiração. Reduzi o livro para metade, em cores. E a segunda coisa fantástica, introduzi história em quadrinhos. HQ, história em quadrinhos no livro didático. Eu criei as histórias em quadrinhos. Quem não gosta de história em quadrinhos, né? Vocês já viram falar nas cavernas, as pinturas rupestres? Já tinha lá Ziraldo, Menino Maluquinho, desde aquela época. Então, a história em quadrinho é fantástico. A pessoa aprende prazerosamente. Então, o que aconteceu? Por exemplo, o sistema digestivo, né, que chama digestório. Antes era aquele nome. Eu reduzi. Eu pegava, reduzia, entrava na boca com os aluninhos, isso no desenho, na história em quadrinho, né? E os aluninhos começavam a perguntar. Método maiêutico, Sócrates. Perguntar, não é responder tudo. Aí você estraga tudo o negócio. Eles perguntavam, mas para que serve a saliva? O que é saliva? Eu explicava as glândulas salivares. Eu falei, a saliva tem uma enzima chamada ptialina. Ela decompõe o amido. Então, toda vez que você comer amido, aí eu perguntava, mas o que é amido? Eu falei, o amido está no arroz, está na batata, está no macarrão, está no bolo, está na bolacha, no pão. Toda vez que você mastigue bastante, umedeça. Por quê? Porque aí já começou a digestão química. É na boca que começa. E não é só a digestão química, mecânica, né? Aí eles perguntavam, mas e esses dentes? Eu falava, são 4 tipos, 4 funções. Só parava, incisivo, canino, pré-molar, tirava aqueles nomes lá de cúspide, esmalte dentina, na polpa, aquela medalhada, tudo que... Aquela nomanhada eu eliminei. Então ficava o principal. Para que serve os dentes, para que serve a saliva? Aí eu caía com a minha turminha num tubo. Ai, estamos caindo, onde que estamos indo? Falei, calma, meus alunos, nós estamos caindo. Isso é o esôfago. Chegavam numa sala grande, que era o estômago. Pronto, eu repeti. Ele acabava de ler, ele aprendia de maneira... Por isso que vendeu 20 milhões. Porque eu fiz lipoaspiração e eu desenvolvi uma maneira agradável de aprender. Certo? Então eu sempre fui revolucionário nas coisas que eu fiz na vida. Muito bem. Depois eu criei uma editora, mais tarde chamada Editora Lago, com o meu nome. Não fui eu que criei, foi esse dono do IBEP. Porque ele tinha essa editora, mas brigava muito lá com o governo na hora de vender livro lá. E os livros eram reprovados. Então ele falou, eu vou criar uma editora com o teu nome aí, Lago, ninguém sabe que eu estou por trás. Fez, vendi mais 24 milhões de livros. Na minha chácara aqui em Campina Grande, do Sul. E trabalhávamos lá com os autores todos, né? Então você veja, não sou Paulo Coelho, mas já passei de 44 milhões de livros vendidos. Por quê? Porque tem que ter diferencial. Fazer livro igual a todo mundo, fazer é fácil. Eu quero ver vender depois. Fazer livro para trás e comer é perder tempo, não é? Muito bem. Eu estava onde? Concurso do Colégio Estadual do Paraná. Passei. Quando falei que ia sair, depois de uns 5, 6 anos que fiquei lá, fiz toda aquela revolução que eu falei para vocês. E eu comecei a vender livro, vendia milhões, começou a entrar dinheiro. E eu vi que aquele mundo lá de funcionário público era uma coisa muito restrita, né? Pequena. Quando eu falei para os meus colegas, falei, estou indo embora, vou cuidar da minha vida. Isso tudo antes de fundar Positivo, tudo. Eles falaram, mas você é louco. Por quê? Porque aqui você tem estabilidade, você tem... Eu falei, mas eu quero instabilidade. Eles falaram, esse cara é louco. As pessoas querem estabilidade, você quer instabilidade? Eu falei, exatamente. E 2 coisas que matam o ensino, né?
o capeta que deve ter criado isso, isonomia salarial e todo mundo ganha igual, e segurança, ninguém pode te mandar embora ser concursado. Então, tanto faz se ser esforçado como não ser esforçado, vai ganhar igual. Virou essa M que vocês conhecem. Porque não é meritocracia, não é foco, não é objetivo a atingir. E eu, quando trabalhava no estadual, eu tratava aquilo como se fosse a minha escola particular. Bem, então tá aí. Concurso, formei na Católica, dei aula lá, nasci em Lins, escrevi livro, vendi bastante. Que mais? Bem, aí então vem aí a criação do Positivo, no ano 1972, faz 44 anos, né? Há 44 anos. Muito bem. Nós éramos 8 sócios. Depois 4 saíram ao longo do processo, porque quiseram, depois entrou mais um, depois entrou mais outro, hoje são 6. Mas, inicialmente, éramos 8. 4 idealistas. Eu era o mais velho. Vou fazer daqui a pouquinho, agora 8 de maio, 75 anos. Então, na época eu tinha 30. Os outros tinham 25, 24, 26. Um bando de moleque. Sonhadores, duros. Mas com um foco, um objetivo. Vamos fazer algo diferente. Dei aula no Bardal, no Dom Bosco. Naquela época, quem é mais idade lembra disso. Era 3 áreas, né? O Camões na área humanas, o Dom Bosco na área de exatas e o Bardal na área biológica. Não tinha prova-teste, a prova era tudo escrita, é tudo diferente. Bem, e o Dom Bosco falou, não, além da área de exatas, eu quero entrar na área do Bardal, lá na biológica. E convidou essa turminha para, não todos que eu estou falando, mas para começar a dar aula, criar o Dom Bosco área biológica. Primeiras salas de aula, edifício Asa, no centro da cidade, 19º andar, 3, 4 salas pequenas, lá para 100 alunos, sei lá eu quanto cabia em cada uma. Quando acabava a aula, para pegar o elevador para descer, foi ali que começou o Dom Bosco Medicina, pouca gente sabe disso. Ficamos lá alguns anos, não lembro mais quanto, aí eles mudaram, saíram de lá, deu tão certo que foram para a Galeria Andrade, ali perto da Universidade Federal. Aí eram salas maiores. Ficamos lá alguns anos, aí o Bardal nos convidou para ir para lá. Aí muito aluno saiu atrás da gente, formou a turma chamada Bardosco, né? Mistura de Bardal com Dom Bosco. Demos aula lá 2 anos, fizemos um contrato por 2 anos. E em seguida venceu, aí que nós criamos em 72 o Positivo. Bem, qual foi a minha colaboração específica dentro do Positivo? Várias. Primeiro, ter criado a mãozinha. Isso aqui foi ideia minha. Num boteco, estavam lá os futuros sócios, futuros fundadores. O que acha do nome? Eu falei, Positivo, e fiz assim. Depois o Rentamoso, um designer famoso aí, criou a mão em si, né? Mas é claro que, ao falar o nome Positivo, eu fiz assim. E eu criei esse nome para se opor a Objetivo, na época, que já existia e que era muito potente, né? Então, falei, Positivo, por que não? Então eu criei o nome, o dinheirinho que nós guardamos não dava para abrir nada, fomos procurar uma sede, eu estava andando com o professor Harold Brand, que foi nosso sócio e foi meu professor de genética na Faculdade Católica, e meu colega no Colégio Estadual do Paraná. O Brandi é biólogo também. E estava ali passando na Vicente, em cima do supermercado Real. Uma escada, fomos olhar lá, estava para alugar. Ali começou 3 salas de 300 alunos, mais uma parte de secretaria e tal. Só que ele não tinha dinheiro para comprar as carteiras. O dinheiro que a gente tinha guardado não dava. Olha, outra colaboração minha, ter descoberto a sede, para alugar o prédio.
Eu e o Brandi eram os dois sócios que tinham uma casinha própria. E tivemos que penhorar lá, senão, se não tivesse aluno no outro dia, eu ia dormir debaixo da ponte. E outra colaboração foi dar aula. Sempre fui segundo, terceiro lugar nas enquetes lá, né? Sempre o professor Carneiro primeiro, ou Proença em História, e eu sempre terceiro, às vezes segundo, né? Enfim, 20 professores, quer dizer, que tinham destaque na minha aula ensinando a Bicholândia lá do Samuca, os desenhos, né? Slides, passava filminho, branco e preto, levava uns desenhos grandões, enormes que eu fazia, depois desenhista profissional fazia, cada vez, claro, biologia sem mostrar a imagem, não adianta falar, né? Muito bem. E revolucionei isso aí, apostilas e tal, fiz resumo de zoologia aqui. Quando chegava no super intensivo, aquilo para fazer a recordação de toda a disciplina era um show, que estava tudo ali. Então, revolucionando, mudando. E minha colaboração então foi a criação. Fui para São Paulo comprar a primeira máquina para rodar apostila, uma máquina velha, usada, meu Deus, rodava só em branco e preto, só duplo ofício. Olha como é que... Compare com a Posigraf, a gráfica do positivo hoje, a maior do Brasil. Olha quanta evolução, né? E o que mais que eu fiz de bom lá? Criação do nome, ajudar, escolher, descobrir o lugar, buscar dinheiro em São Paulo com um tio que era diretor-geral do Bradesco, fui lá na Cidade de Deus, com mais um sócio, falei pelo tio, pelo amor de Deus, ajuda nós aí, precisamos comprar 900 carteiras de plástico lá. Ele ligou pro gerente aqui, liberou a verba, compramos. Então ajudei nessa base toda, né? Depois lecionei muitos anos e depois fui diretor, mais uns 4, 5 anos. E depois fui para o Centro Pedagógico, que fazia nossas apostilas, que hoje estão nesse Brasil inteiro, né? Hoje a Editora Positivo tem mais de 1.000 escolas conveniadas, mais de 1 milhão de alunos, né? Em vários países. A gráfica, a Posigraf é uma gráfica fantástica. A informática não está bem das pernas porque as grandes no setor de informática estão mal. Nós estamos batalhando para se manter, mas essa guerra não é fácil. Mas estamos aí lançando novos produtos, tentando sobreviver. Mas o que mais? A universidade, né? Hoje 30 cursos. Hoje nós temos mais ou menos uns 23 mil alunos na nossa Universidade Positiva. Hoje é dia 14, né? Que dia é hoje? Dia 14, eu estou falando para vocês no dia 14 de abril de 2016. Aliás, devia ter falado isso no começo, né? Porque palestra sem data, depois a pessoa não se situa no tempo. Então, 14 de 4 de 16. Então, vocês vejam, tanto aluno assim, material didático diferenciado, gráfica diferenciada, universidade diferenciada, mais uns 6 mil alunos entre os nossos colégios. Só que em Curitiba, então, dá 30 mil do próprio Positivo, fora esse 1 milhão que é aí fora, né, das escolas conveniadas, sempre inovando. Então, sucesso para empreendedorismo tem que ter visão, inovação, empreendedorismo, arriscar um pouco, muito planejamento, né? E muito talento, muita coisa a oferecer, ser igual, não vai acontecer nada. Então foi uma história assim de colaboração, Então isso foi em 72, agora já estamos completando 44 anos, né? E quem conhece a nossa universidade fica entusiasmado, vendo o Teatro Positivo, vendo lá o Centro de Exposições. É algo que, olha, dá... E esses 40 milhões de alunos que estudaram meus livros, de ciências e biologia, depois eu lancei livros de biologia.
eu me sinto muito satisfeito. Muito satisfeito. Por quê? Porque eu ajudei a mudar esse país, né? Não é ajudei, eu continuo ajudando. Eu continuo escrevendo. O ano passado eu lancei vários livros, agora eu vou lançar mais 3 livros novos, pessoal. Já perdi a conta dos livros. Estou lançando um livro agora, acabei de lançar um sobre sexo, chamado Sexo Sem Dúvidas, para pré-adolescentes e adolescentes. Fantástico está sendo a saída. Por quê? Porque faz falta. Um pensamento fantástico que diz assim, né? Educação não é preparação para a vida. Educação é a vida. Então nós temos que preparar para a vida. Temos que dar capacitação. Então esse livro está tendo um sucesso muito bom, estou muito feliz. E renovei um outro chamado Conversas com Quem Gosta de Aprender. Está sendo editorado agora, vai sair esse ano, totalmente diferente. É um livro revolucionário, propõe mudanças bravas, né? Pátria educadora. Pô, aqui não é a Finlândia não, está longe. A Finlândia, este ano e a partir do ano que vem, 2017, não tem mais nenhuma disciplina. Vocês vão falar, pô, esse país é louco, então acabou com matemática, história, geografia. Não tem disciplina, é trabalho em conjunto com projetos, igual a Escola da Ponte em Portugal, do Zé Pacheco, meu amigo querido, que criou aquela encrenca. E quando está aqui em Curitiba, fica lá em casa, aprendendo um pouquinho comigo, bastante eu aprendo com ele. Já lancei vários livros dele sobre a Escola da Ponte. A Escola da Ponte é uma coisa tão maluca, fica na Vila das Aves, lá no norte de Portugal, perto ali da cidade do Porto, uns 40 quilômetros, uma cidade pequenininha. Eu fui lá visitar, já tinha escrito sobre a Escola da Ponte, mas não tinha visitado. Cheguei lá, fiquei doido. Não tem quadro negro, não tem professor, não tem horário, não tem prova. Você diz, mas que escola louca é essa? Louca? Tem mais de 1000 no mundo. No Brasil tem umas 200 tentando. Tudo trabalho com projetos, tudo integrado. Aqui no Brasil, no ensino médio, pessoal, nós estamos com 12, 13 disciplinas, caixinha, tudo em caixinha. Conhecimento não é caixinha. Conhecimento é integrado. E tem uns malucos aí querendo aumentar o número de caixinha, né? A Finlândia tira as caixinhas. Igual a Escola da Ponte, não tem caixinha. Cada 15 dias eles trabalham um projeto. Quando eu fui lá, era negócio de descoberta do Brasil, lá 500 anos do Brasil. Eles estavam trabalhando 15 dias, fizeram uma caravela. Estudava em geografia qual é a rota, em história, como é que eles se orientavam para navegar. Física e química, matemática. Por que o barco é pesado e não afunda? Aí eu cheguei e quis provocar. Entrei lá, a diretora falou, miúdas, 2 menininhas, vai mostrar aqui para o professor do Brasil. A menina ficou umas 3 horas falando sem parar, conhece tudo da escola. Eu falava, mas eles são integrados. Um aluninho sabe uma coisa, ele ajuda o outro coleguinha. O professor é orientador. Internet para todo lugar. Tudo integrado. Olha aí o barco que eu estava falando. Por que o barco não afunda? Aí eu quis provocar e falou, então me responda, eu sou professor de ciência e biologia. Gelo é água, não é? E por que a água flutua na água? Ela olhou assim e fez assim, professor, o senhor não sabe isto? O senhor já ouviu falar em densidade? Olha, ele sabe física, densidade, massa sobre volume. É um conhecimento integrado, eles não vão esquecer esse negócio nunca mais. Ali é matemática, física, geografia, história. E nós continuamos com essas malditas caixinhas. Não quero começar a falar de educação porque eu vou começar a ficar bravo. Porque dá para mudar muita coisa e tem que mudar. Bem, livro didático já falei, nossa senhora, deixa eu começar a falar dos meus livros aí. Livro do Rubem Alves, ele faleceu há alguns anos, esse escritor famoso, mais de 100 livros, né?
Eu fiz um livro, deu trabalho, chamado O Melhor de Rubem Alves, uma saída extraordinária também. É publicado pela minha editora, que se chama Editora Nossa Cultura. Não tem nada a ver com positivo. Meus filhos que cuidam lá, Editora Nossa Cultura. E toda a renda desse livro é para o Hospital Pequeno Príncipe. Tem um outro livrinho sobre meu netinho, que nasceu com uma síndrome genética incurável, claro, está com 12 aninhos, e sobre a vida dele. O nome dele é Luigi, o menino que ama a vida. Toda a renda para o Hospital Pequeno Príncipe. Nós temos que fazer o bem, pessoal. Eu ajudo projetos no Amazonas, aqui, não vou começar a falar dessas minhas caridades, entre aspas, é obrigação nossa ajudar. Por isso que uma das coisas, porque eu sou um homem extremamente feliz, né? Tendo família, amigos, dinheiro, saúde, objetivo de vida. Você tem que ser feliz. Tem. Completei agora, estava contando esses dias, visitei 66 países já. Não vou falar conheci, né? Conheci, eu não conheço nem o Brasil. Conhecer é uma coisa, visitar é outra. Mas essas visitas abrem a tua cabeça. Você deixa de ver essa sua árvorezinha idiota e passa a ver essa floresta, né? Que é essa fauna humana. E aprende. Uma hora você está no deserto de Atacama, outra hora você está no Morélia da China, outra hora você está na Ilha da Páscoa vendo os moais. Não tem como não mudar a tua cabeça. E isso eu tento, tudo isso passar para os livros que eu escrevo. Eu estou fazendo um outro livro agora também, que esse espero que tenha muito sucesso, sobre a Inquisição. Os Templários, os Cruzados e a Inquisição Católica, né? Mas todo mundo fala em Inquisição, lembra dos padres que mataram, queimaram milhares, né? E realmente não foram gente fina, não. Você pega o Hitler, ele matava por atacado, né? O Hitler fala, ele matou 6 milhões de judeus. Ele matou 21 milhões de pessoas. 6 eram judeus. Os outros 15 eram testemunhas de Jeová, ciganos, homossexuais, inimigos políticos, alemãezinhos que nasciam com deficiência física. E a pessoa só lembra de 6 milhões, ele matou 21. Para não falar do Mao Tse Tung, que matou quase 80 milhões. Bem, é tudo gente fina. E adoro essa putada. E os meus heróis é Jesus Cristo, Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King, Gandhi, Mandela. Nós podemos mudar o mundo sem matar ninguém, pelo amor, pela caridade. Desculpa, eu me emociono, mas é nisso que eu acredito. Vamos em frente. Então, eu falei que fui professor no cursinho e tal. Depois eu fui para o centro pedagógico lá Bem, no Positivo, então, eu ajudei na criação, dei aula, fui diretor, depois fui para o centro pedagógico. Fazíamos nosso material didático. Eu formei aquilo inteiro também. Onde eu chego, eu inovo para melhor. Os atores escreviam à mão, mandava para a gráfica e voltava 500 vezes, porque diagramava lá, o cara não concordava, não tinha corrigido grafia, botei lá meia dúzia de diagramador, comprei aquela máquina de datilografia que era mais fera, uma bolinha, renovei aquilo, já ia pronto, não voltava nunca mais. É isso que eu estou mostrando para vocês. Eu fazer algo diferente, criar coisa diferente, né? E hoje eu tenho 3 filhos. O mais velho, Samuel Ferrari Lago, chamado Saminho. Os 3 que dirigem minha vida, dinheiro, negócio, tudo, né? Me substitui até no Positivo, no conselho, nas reuniões. Esse meu filho mais velho que frequenta. Aprenda uma coisa: a árvore que já deu fruto não deve ficar fazendo sombra. Se a gente faz sombra, não deixa o outro crescer, né?
Cai fora. Missão cumprida, continue colaborando para um mundo melhor, mas deixa, é uma geração que fala várias línguas, mexe com informática, está muito preparada para o mundo de hoje, que eu não estaria. Julgo que não estou. E, então, deixa, é assim que... mas a turminha nova pode cometer erros. Mas os velhos aqui cometeram um monte, deixa. O errar é o... Como diz Piaget, o grande Piaget, que era biólogo também, pedagogo, epistemólogo, é o alicerce para acertar. Errado é acertar sempre ou errar sempre. Aí que tem alguma coisa errada. Agora, errar para depois acertar, normalíssimo. E então tem esses 3 filhos, Samuel, 49 anos, o Paulo, meu filho do meio, 47, e a Thaís, minha filha, que amanhã, dia 15, ela faz 45. Então, 49, 47, 45. 2 filhos, uma filha. Família fantástica, sou bem casado, esposa maravilhosa. Repito, sou extremamente feliz. E quero tentar passar, enquanto eu não paro de trabalhar. Eu vou para a praia, pessoal, tem apartamentinho lá em Camboriú, eu chego lá e fica aquela vida... Eu não sei ficar parado. Porque é o meu temperamento, né? Claro que eu vou lá, sei descansar também. Não sou nenhum maluco, né? Então, meus filhos são o Samuel, o Paulo, a Thaís. Os netos já estão estudando, 2 estão estudando nos Estados Unidos, um foi estudar na Suíça, já voltou, o outro vai o ano que vem. Preparando cidadãos para o mundo. Isso é muito importante. Coisa que não consegui, na época, prepará-los, porque era outra realidade, né? E minha esposa Laura, meus netinhos o mais velho é o Bruno, depois a Maria Luísa, esses que estão estudando lá nos Estados Unidos, em Coral Gable, Miami. Depois vem o Pietro e o Enzo, que são filhos do Samuel, o meu filho mais velho. Um já está na universidade, o outro já está no ensino médio. E depois o Luigi, esse netinho que eu falei que nasceu com essa síndrome genética, chamada Wartwig Hoffmann. E ele não era para viver 2 aninhos, está com 12. Foi muito bem atendido no Hospital Pequeno Príncipe. Por isso que essa renda dos livros que eu dou para lá é uma maneira de eu retribuir o que foi feito também. E ele é mantido por aparelhos, né? Uma sonda respira por aqui, se acabar a luz já tem aqueles negócios lá que funciona automático, se nutre pelo aqui, o cérebro funciona, sabe ler, pedem para ler um livro por dia, adora a música, sabe cores, sabe... Só que o corpo é uma vida totalmente vegetativa. Vegetativa. E falando nesse neto assim, as pessoas que vão visitá-lo saem de lá às vezes chorando, né? Eu falo, tá vendo? A pessoa fala, estou com problema com a esposa, problema com o filho, problema de dinheiro, problema com os amigos. Problema que tem solução não é problema, desculpe. Não adianta você ter todo o dinheiro do mundo, ser um Bill Gates, se o neto está ali, você não pode fazer nada. Procuramos fazer o melhor, mas solução, nós não queremos explicação, né? Queremos solução. Na realidade é isso que o ser humano precisa. Então, nome dos netinhos, nome da esposa, nome dos meus filhos. E olha, eu quero agradecer demais Memórias do Paraná, o jornalista famoso, amigo, Luiz Renato Ribas, Luiz Ribas, por esse carinho, pela possibilidade de ficar na memória. E se alguém lá viu esse meu papo aqui, curtinho, procurei fazer uma síntese,
que possa ajudar as pessoas a serem diferentes. Tá bom? Desejo a todos muita saúde e muita paz, muita alegria, muito empreendimento, muita felicidade, muitas realizações. Tá bom? Um beijo no coração de todos vocês.